Boa noite. No programa desta quinta-feira, a nossa entrevista é com Lúcia Rocha. A jornalista, que é escritora, lançou o segundo volume de Tibau de Todos os Tempos e traz histórias interessantes e exclusivas no programa de hoje. E mais, governo do estado organiza primeiro concurso unificado do Rio Grande do Norte. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você em todo o Oeste, Alto Oeste, Potiguar, em especial você que nos assiste em Tibau. Tem TCM em Tibau e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa cidade que é do coração do povo moçoroense. E a gente vai entender um pouco por que Tibau se transformou neste ambiente tão familiar, né, que no veraneio se transforma nas residências de descanso aqui, não apenas de Mossoró, mas de todo o interior do estado. E a gente vai falar também sobre as riquezas ali de Tibau e vamos compreender um pouco dessa história, né? Inclusive, Lúcia Rocha aqui trazendo histórias de quem viveu em Tibau e vai explicar por que ela se mudou para lá, por que lançou o Tibau de Todos os Tempos, volume 1, volume 2, e tem muito mais histórias a serem contadas. Você de casa participa através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp, 988028941. Participe, interaja conosco. Tem alguma história de Tibau? Você vai ouvir muitas aqui com Lúcia Rocha, mas eu quero também saber de você aí qual é a sua lembrança, a sua memória do município de Tibau, tá bom? Bem, para a gente iniciar aqui a nossa entrevista, já a gente aqui tem o boa noite de Lúcia Rocha, mas é que no domingo, foi no domingo? Sábado. Foi no sábado, né? Pois é, aconteceu a primeira edição do Festival Literário de Tibau. O Flitibau aconteceu no sábado, né, aqui no litoral Potiguar, uma iniciativa muito importante, realmente o pontapé inicial para uma verdadeira transformação da literatura ali em Tibau. Vamos acompanhar a reportagem. Apenas 3 cidades litorâneas brasileiras possuem festivais literários. São elas: Paraty, no Rio de Janeiro, Natal, no Rio Grande do Norte e agora Tibau, no litoral norte Potiguar. O projeto foi idealizado pelos jornalistas Lúcia Rocha, Emanuela de Souza e Raí Lopes, contando ainda com a participação do escritor Júlio Rosado. A nossa intenção foi justamente movimentar o cenário cultural e literário aqui de Tibau, pensar nessa feira, abraçar a ideia que surgiu de Lúcia Rocha, junto com outros colegas, com o jornalista Raí Lopes, com o Júlio Rosado. Então esse grupo abriu as portas para mim, eu pude contribuir, né, para que a gente pudesse pensar juntos no primeiro Flitibau. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, esse entra para o calendário do terceiro festival literário que acontece no Brasil em uma cidade de praia, né? Nós temos o quê? O Flipipa, o Festival de Paraty e agora o Flitibau. Então, isso é gigante a gente poder estar escrevendo essa história aqui em Tibau e no Rio Grande do Norte. Júlio Rosado, inclusive, trouxe 2 obras para a primeira edição do festival. Denominadas de Alternâncias e Au Revoir Mon Ami, ele detalhou as temáticas das 2 tramas. No livro Alternâncias é um passeio poético entre os momentos de euforia e melancolia. Através da poesia eu faço poeticamente esse passeio nos momentos em que a gente tem aquela depressão, nos momentos que a gente fica mais alegre, e aí isso foi retratado dentro do livro Alternâncias, justamente por isso que o nome é Alterna, né? E nós tentamos trazer aqui momentos de reflexão. Mas é um livro muito, como se diz assim, que provoca ranhuras. Não é um livro ácido, mas ele provoca ranhuras. E essa é a intenção dele, que quem lê se sinta identificado ou, como se diz assim, se sinta provocado a repensar a nossa vida, né? Principalmente na sociedade atual. No Au Revoir Mon Ami, que é uma novela de costumes, eu já faço de uma forma irônica uma visão de uma comunidade fictícia, numa cidade fictícia litoral, onde existe toda uma relação
das pessoas ali, quem for lendo vai identificando. Claro que tem personagens que são fictícios, tem personagens que são junções de coisas que a gente conhece do dia a dia, mas que é de uma forma bem leve, bem sutil, leva justamente esse nome, novela, né? Já a escritora Dulce Cavalcante esteve acompanhando o festival de perto e destacou a inclusão do município de Tibau no radar dos grandes eventos de literatura. Olha, esse evento realmente vai ser um marco para Mossoró e para Tibau, né? Para Tibau, porque Tibau é muito carente de cultura. Riquíssimo na parte do turismo, deveria ser também. E na cultura tem muito a desejar. E uma feira dessa, um festival desse, assim como se diz, é uma abertura muito grande, né? A primeira edição do Festival Literário de Tibau contou com cerca de 20 títulos. Com um detalhe importante, a maioria desses autores nascidos em Mossoró. A jornalista e escritora Emanuela de Souza apresentou para o público o livro-reportagem Enquanto Eu Viver, que conta histórias reais de mães atípicas na rotina com os filhos. Pois é, 2 meses depois do lançamento de Enquanto Eu Viver, que é o meu segundo livro-reportagem, que traz histórias sobre mães e filhos no espectro autista, eu volto a compartilhar com o público, né, em uma tarde de autógrafo no Flitibau essa obra. Então é um prazer poder estar falando aqui novamente sobre esse assunto toda vez que eu falo sobre o autismo, que eu falo sobre os desafios que essas mães, que essas crianças, elas enfrentam no dia a dia e que está presente tudo isso, todas essas histórias retratadas neste livro. Eu sinto que estou cumprindo uma missão que é de levar as pessoas a esse assunto, levar essa discussão, Arthur. Então, é um prazer estar com minha obra novamente aqui, aberta, esperando para que o público possa abraçar. Tá aí, Emanuela de Souza, nossa colega aqui da TCM, lançou um livro no finalzinho do ano passado e neste encontro, né, do Festival Literário de Tibau, apresentou novamente junto com outros autores e houve o lançamento do livro de Lúcia Rocha, este aqui, ó, Tibau de Todos os Tempos. E é sobre este livro, essa história que a gente fala aqui no nosso cenário político de hoje. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa, mas antes eu gostaria de que Lúcia me trouxesse uma avaliação. Nossa reportagem esteve lá, né, no Festival Literário de Tibau, mas ali não dá para a gente ter a noção, né, da importância de um evento como este. Antes de a gente falar do livro, Lúcia, qual foi o sentimento, né, de você como escritora, de alguém que aposta na literatura, na educação, como também transformadora de vidas, depois deste evento de Tibau, essa iniciativa, esse pontapé que vocês deram para realizar esse evento no final de semana, me conta aqui o que a senhora achou depois de finalizada ali aquela atividade. Boa noite. Boa noite, telespectador da TCM, boa noite, Vonúvio. Você não tem ideia de como foi bacana você ver no mesmo ambiente pessoas que ou serviam aos veranistas, ou eram filhos de servidores de veranistas, prestadores de serviços domésticos, no mesmo lado, ao lado na mesma num ambiente que lá é cafeteria e casa de artesanato, de antigos patrões dos pais, e agora a pessoa está numa situação, uma é funcionário do Banco do Brasil, outra é do Conselho Tutelar de Tibau. E assim, então eu vendo aquela cena e, sabe, conhecendo essas histórias que estão aí, meu Deus, onde que eu ia imaginar juntar no mesmo ambiente assim, onde cada um se sentiu muito prestigiado, porque as mensagens que eu tenho recebido de lá para cá, de muito choro em família, eu nunca pensei que no mesmo livro tinha a história de fulano, tem a história do meu pai, de minha mãe, é uma história muito interessante. Assim, essas pessoas estão lendo essas histórias, estão conhecendo melhor os ex-patrões dos pais, das mães, e os próprios veranistas conhecendo essas histórias de pessoas que passaram pela vida delas como serviçais e não sabiam que por trás dessas histórias tem vida, tinha sonhos, né? Como tem o livro, esses depoimentos, tem muitas pessoas públicas citadas, e aí eu volto já ao livro, vamos tecer mais ao Flitibau. Então, aquelas pessoas chegando, Vonúvio, com uma bolsa que não pode não ser da etiqueta, pode não ser aquela bem bacana que tem de R$80 mil, mas com a bolsa e fazendo
questão de tirar foto com aquela bolsa tão chique, tão alinhada, se sentindo como os patrões, os ex-patrões. Para mim foi assim. E isso tudo unido por conta de um livro. Um livro que traz história, que traz memória. Então, o Flitibal, eu pensei assim, lá atrás, em 2024, quando eu conheci o mercado de Tibau, o mercado público de Tibau, era um prédio que eu nunca tinha ouvido falar. Por acaso, eu passei em frente, eu vi aquilo ali. Mercado Público Municipal. Desci, fui olhar e, gente, eu imaginei ali palco, eu imaginei ali microfone, eu imaginei pessoas, artesãos mostrando sua arte, gente da cidade cantando, crianças se apresentando. Tem um palquinho lá permanente, né? Quando foi feita a construção. Eu vi um restaurante, cadeiras, box, e eu já imaginei ali, mas infelizmente não deu certo lá. Porque eu levei a ideia para a prefeitura e a prefeitura pegou essa ideia, eu já tinha promover algo maior, com mais atrações, com forró, com outras coisas, e convidaram a gente para levar nosso evento para dentro desse evento. Mas teria que ser de 7 da manhã, 1 da tarde, e nosso público não estaria, com certeza, nesse horário. Mas atingiu o objetivo? Sim, com certeza. Foram comercializados mais de 70 livros, num período começou de 3 da tarde, foi até 7, em 4 horas vendendo, comercializando 70 livros no total, tanto meu como dos autores que levaram os dele. Então, quando é que ia ver essa integração, isso lá em Tibau? O marketing funcionou, tivemos mídia espontânea, contamos com a TCM, FM 95, TV Gazeta RN, a UERN TV, com a cobertura, o portal da Costa Branca, que é muito forte naquela região, sabe? Eu que morei lá, eu sei que é. Você amanheceu o dia ligar uma rádio, ou aqui hoje a TCM, com a cobertura de TV e FM, cobre muito bem essa região e principalmente o som limpo da FM. Uma vez eu estive em Martins, e vim de Martins até aqui de carro, vindo muito bem a 95. E certamente é uma semente plantada e que vai, sim, render bons frutos, né? O Festival Literário de Tibau. Olha, hoje o dia amanheceu chovendo, né? Não só aqui em Mossoró, mas em toda a região, e com a expectativa, né, de que se confirme esse período chuvoso, a Prefeitura de Mossoró tem feito um trabalho de manutenção dos pontos de escoamento de água, com o objetivo de evitar transtornos à população. Acompanhe. Segundo o secretário de Serviços Urbanos de Mossoró, Miguel Rogério, desde o ano passado o município tem trabalhado na manutenção de sistemas de drenagem, canais, córregos e, mais recentemente, tem voltado a atenção às lagoas de captação. O objetivo é tentar inibir alagamentos e transbordamentos que possam prejudicar a população. Temos um trabalho muito importante na parte de drenagem da cidade de Mossoró. O prefeito contratou uma empresa especializada para fazer no centro da cidade, que é uma empresa que ela tem um robô e sai pelo solo subterrâneo e vem onde tem obstrução. Então, um trabalho especializado de uma empresa do Sul, que está prestando serviço à nossa prefeitura. E aí, em paralelo, nós estamos fazendo as limpezas nos canais, que são no solo aberto externo, a palavra certa é externo. Então a gente está com esse trabalho desde agosto. A gente não deixou para chegar o tempo chuvoso, não. Estamos trabalhando muito e começamos a fazer agora recentemente, no mês de dezembro, a parte de limpeza das lagoas de captação. Um serviço cuidadoso, que tem que ser lento, mas que é necessário para evitar as inundações e principalmente para as pessoas que residem ali próximo, que é no caso, posso citar aqui a Lagoa do Bispo, posso citar a Lagoa das Petro e outras, tem de Sumaré e outros locais. Na última sexta-feira, por exemplo, os serviços foram implementados na Lagoa de Captação do Aspetro, contemplando limpeza, remoção de resíduos sólidos, controle de vegetação e desobstrução das margens para assegurar a plena funcionalidade da estrutura.
O secretário destacou ainda a importância da colaboração da população no sentido de não realizar o descarte de lixo em locais impróprios, evitando a obstrução dos pontos de escoamento de água. A gente necessita que o cidadão não jogue o lixo em canais, não jogue o lixo na rua, porque entope as bocas de lobo, não jogue lixo em canteiros, que a chuva vem, a água vem, carrega para drenagem, entupindo, causando prejuízo. E se é o lixo residencial, o nosso carro coletor, ele passa 3 vezes por semana no seu bairro. Aguarde e entregue ao gari o seu lixo, evitando que traga prejuízo. Pois é, a prefeitura faz a parte dela, né, que compete a todo este cuidado prévio, obviamente. Melhor do que fazer durante o período chuvoso é se antecipar, como a gente viu ali, organizar a passagem da água, deixar tudo ali para que não aconteça maiores transtornos. Mas durante as chuvas, a população precisa ajudar. E que foi como um ouvinte disse hoje lá no 95. Não é para orientar não jogar lixo na rua, é para proibir jogar lixo na rua, para justamente colaborar com o bem comum, não é verdade? Então, nesse período chuvoso, vamos ter um pouco mais de cuidado aí com relação ao lixo. Você pensa que não, mas uma sacolinha faz toda a diferença num bueiro. Vai juntando uma com outra e, quando entope, prejudica não só a vida de quem jogou a sacolinha, mas de toda a comunidade, né? Então, aí a prefeitura fez o trabalho prévio, né, antecipado, agora você precisa fazer o seu também. E, claro, durante as chuvas, a prefeitura tem feito ali um trabalho junto com a Defesa Civil e você precisa também, se acontecer alguma coisa, avisar para poder haver aí esse trabalho conjunto. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Lúcia Rocha. No bloco anterior, a gente falava sobre o festival literário que foi realizado em Tibau no final de semana. Aconteceu o lançamento do livro de Lúcia Rocha, O Tibau de Todos os Tempos, volume 2. Vamos só mostrar aqui, porque esse livro ficou muito bonito e com conteúdo assim, realmente especial. Já dei uma olhada, inclusive no volume 1, viu? Que tem uma pesquisa impressionante de Lúcia Rocha, do volume 1, e vem agora o volume 2. Quem não pôde ir para o lançamento do livro no final de semana, lá em Tibau, vai poder ir para uma sessão de autógrafos, que vai acontecer aqui em Mossoró amanhã, né, Lúcia? Como é que vai acontecer esse momento? Foi inaugurada aquela biblioteca Família Souto, aqui em Mossoró, de Narciso Ferreira Souto Filho, inaugurou no espaço onde fica a empresa, na rua João Pessoa 58, vizinho à antiga Policlínica Dr. Mário Vale, lado esquerdo dos Correios. Então, ele inaugurou uma biblioteca para a população, uma biblioteca comunitária, já saiu matéria até aqui na TCM, inclusive, onde qualquer estudante, qualquer pessoa chega lá, pega um livro sob empréstimos, degusta em casa e devolve e pega outro. Então, nisso, ele ofereceu esse espaço, para os escritores de Mossoró fazer lançamento de livros. Isso é muito bom. Porque lançamento de livro aqui em Mossoró, você, se não for pertencer a nenhuma academia de letras de Mossoró, então tem que contratar um buffet, um auditório, aluga-se um espaço assim. Lá não, ele dá gratuitamente, ainda oferece um coquetel, né? Que ele quer unir, vamos dizer, agregar o mundo intelectual, o leitor e o escritor em Mossoró. Em janeiro houve um lançamento e agora ele ofereceu espaço. Então, amanhã de tarde, a partir de 3 horas da tarde, de 3 às 6, porque a empresa fecha às 6 horas, logo na entrada, chegando lá, estarei aguardando os amigos de Mossoró que não puderam estar em Tibau, e os que não estiverem em Tibau, de qualquer forma, vamos estar lá para eu autografar o livro. O livro é apenas R$ 60, 60, porque este livro eu contei com apoio cultural de F. Souto, que esse ano está fazendo 100 anos, a TCM e o Vintage. Este livro já tem a venda aqui na TCM e no Vintage. Esse livro não vai ter em livraria. Em breve vai ter em e-book. Qual é a diferença, Lúcia, do volume 1 para o volume 2 nessa história de Tibau que você pesquisou e que você traz todos esses personagens e traz, de fato, ali o início de tudo? Porque Tibau
não começa do jeito que a gente conhece hoje, né? Sempre tem um começo, né? Como foi isso? Este livro tem a entrevistada mais antiga, ela é nascida em 28, e ela começou a frequentar Tibau ainda criancinha, porque é de família tradicional que já veraneava, família Escócia, né? Que é Maria Lúcia da Escócia. Ela está viva, está com 97 anos de idade. Então, quando eu montei esses vamos dizer, depoimentos de todo mundo, eu pensei comigo mesmo, Tibau não começa com eles. Vamos ver as histórias anteriores desses personagens de 20 para cá. Então, eu fiz um trabalho de pesquisa muito grande no museu, com jornais de todos os tempos, e livros. Eu li mais ou menos, Vonúvio, 300 livros e escolhia... tinha livro que, assim, do nada, tinha textos sobre Tibau. Vantan Rosado, muito sábio, infelizmente, ele não teve, vamos dizer assim, uma orientação. Ele abriu a Fundação Vantan Rosado, a coleção moçoroense, e tem livro que você procura um assunto, de repente você encontra, naquele livro, o título é um e você encontra assuntos que, você está entendendo, não condizem com o título. Uhum. Ele foi fazendo, ao modo dele, muito bem, que hoje a gente tem um acervo, mais de 4 mil títulos, então você encontra tudo que você quiser a respeito de Mossoró. Então eu tive que ler mais ou menos 300 livros e fui encontrando artigos, vamos dizer, de Dorian. Encontrei um artigo maravilhoso de Eliseu Viana, que em 1914 foi a primeira vez a Tibau, com o seu Rosado, convidado seu Rosado, em 2 carros de bois, com a família toda. Seu Rosado tinha muitos filhos. E este volume 1 são essas histórias, como se fosse uma clipagem. Sim. Desde o primeiro artigo que saiu sobre Tibau, a primeira citação de Tibau no livro, na imprensa, foi em 1816, em Londres. O Henry Costa passou aqui, fazendo um trabalho de pesquisa, e passou por Tibau em 1810, viu a areia colorida, chamou a atenção aquele morro de areia vermelha, escreveu um texto. Quando chegou em Londres, publicou isso em 1816. Então, esse texto eu encontrei num jornal moçarense em 1903. Câmara Cascudo leu em algum lugar e mandou para o jornal moçarense. E Tibau já era Tibau? O nome já era Tibau? Já, sempre foi Tibau. Sempre foi Tibau. Sempre foi Tibau. Significa o quê, o Tibau? Entre 2 rios, entre 2 águas. É um nome no Tupi-Guarani, também pesquisa de Câmara Cascudo. Lá, no caso, lá Tibau é o Rio Mossoró e o Rio Jaguaribe. Isso. E Tibau foi sempre ali um espaço de descanso. Já pertenceu a Aracati, Areia Branca, a Grossos. Em 1995, dezembro agora fez 30 anos, emancipou-se. Então, uma cidade de 5 mil habitantes. E em 2022, no censo de 2022, 5.900 habitantes. E em 2024, por conta da pandemia, muita gente de Mossoró migrou para lá, muito mais ainda. Então, 9 mil, quase 10 mil eleitores. Quase o dobro de eleitores. Tem mais eleitores do que moradores, né? E tem muita gente que mora em Mossoró, que é de lá e faz questão de, principalmente para prefeito e vereadores. E Lúcia Rocha morou em Tibau também? 10 anos. Como foi a saída para Tibau, Lúcia? Quando eu cheguei de São Paulo, eu estou vindo de uma cidade de 11 milhões de habitantes, de fria, e achei Mossoró muito quente. Mamãe, vamos para Tibau? Vamos. Então, né, no que seria uma primeira experiência em 2002 para 2003, o doutor Milton me chamou para participar da implantação da TV. Então, eu fui ficando e sempre dizendo, olha, eu quero voltar para aquele projeto inicial, até que chegou 2009, ninguém acreditou, fiz minhas malas, e eles lendo acreditaram que realmente eu estava indo para Tibau. Então, eu fui, criei o Mossoró todos os tempos, produzi e dirigi durante esse período, e chegar lá foi uma surpresa, principalmente fora de temporada. E mamãe gostou mais, eu também gostei mais de Tibau, fora da temporada. Quando era temporada, a gente vinha para Mossoró, porque é muito barulho, é paredão, trânsito. Tibau, eu não acredito em números assim, 100 mil, 200 mil, acho que é exagero. 50 mil no máximo no final de semana. E fui percebendo, ao longo do tempo, que na semana foi esvaziando, na alta estação. Era mais no final de semana. Muito diferente de quando eu tinha meus 10, 12, 13 anos de idade, que veraneava lá. Mas naquele tempo de eu adolescente e criança, não tinha os carros, não existia essa exibição de carro. No máximo era bugres. Só para fazer o deslocamento.
Mas hoje não. Você tem que ir na padaria, tem que ir sua Range Rover, tem que ir com sua cabine dupla, seu carro blindado. E eu acho essa vaidade de ter que se exibir em Tibau. Aí você vê, por exemplo, pessoas que dizem assim, durante o ano inteiro, mesmo as pessoas ricas, minha mãe juntava as roupas que não prestavam mais para a gente usar em Tibau. Hoje existe o guarda-roupa para Tibau. De Tibau, é verdade. De Tibau. Muito bem. Não existia o ar-condicionado em Tibau. Hoje, como o senhor Augusto disse, quando eu entrevistei há 10 anos, disse, Lúcia, eu estou resistindo a essa moda de ar-condicionado, pelo que eu estou vendo, eu vou ter que, como outras e outras modas. Vamos de informação, porque o governo do estado deve anunciar nos próximos dias a contratação de uma banca que vai organizar o primeiro concurso unificado aqui do Rio Grande do Norte. Acompanhe. O concurso unificado do Rio Grande do Norte está perto de ser anunciado, com vagas para nível médio e nível superior, confirmado pela Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Administração, SEAD. Após a contratação da banca, o prazo estimado para o edital é de 30 dias. Ao todo, o número de vagas ofertadas para os concursos devem ser em torno de 175 vagas. Essas vagas serão distribuídas em 3 áreas: Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte, o DETRAN, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, o IPERN, e Centrais de Abastecimentos do Rio Grande do Norte, SEASA, além de cadastro de reserva para o DETRAN, conforme a autorização do governo em novembro de 2025, para a unificação dos concursos em uma única banca organizadora. No DETRAN RN serão 80 vagas mais cadastro reserva. Serão 24 vagas para nível superior no cargo de analista de trânsito. Serão 56 vagas para nível médio para assistente de trânsito. No IPERN, 90 vagas, 45 vagas para nível superior em qualquer área, para a vaga de assistente técnico previdenciário, e serão mais 45 vagas para nível médio no cargo de agente administrativo previdenciário, e no SEASA serão 5 vagas para nível superior no cargo de técnico em abastecimento. Portanto, teremos concurso público aí para essas áreas que são muito necessitadas, né, de servidores. Fiquemos atentos, viu, pessoal? Eu estou aqui com um vídeo que quem mandou aqui para mim foi o Bronca, o Valdenberg, né? E ele, rapaz, interagindo aqui conosco, o Valdenberg Soares mandou o vídeo da menina dele. Não vou mostrar aqui a menina, mas a voz dá para a gente ouvir, viu, Bronca? Olha só o que diz a Ana Maria. A Ana Maria até que acertou, viu meu nome? Ana Maria, filha aqui do Valdenberg, olha só. Manúcio, eu acertei em você. Muito obrigado, viu? Aqui a Ana Maria, um beijo para você, Ana Maria, para o seu pai, para a sua mãe, para todo mundo que está nos acompanhando aí e assistindo aqui a nossa conversa com Lúcia Rocha, tá bom? Obrigado, gostei aqui da vozinha dela falando o meu nome. E quando nessa idade já fala assim, é porque realmente vai ter uma boa dicção, vai ser uma grande comunicadora também como você, viu, Bronca? Um abraço. Bem, vamos voltar aqui a falar sobre o Mossoró, o livro de Tibau de Todos os Tempos, que é de Lúcia Rocha, mas eu já trago aqui uma foto, deixa eu mostrar aqui, olha só essa pose aqui, e Lúcia vai me dizer essa aqui, ó, aqui. Essa foto aí. Quem é esse rapaz aqui com essa calça comprida aqui, que naquele tempo era um pijama, né? Isso aí é um pijama. Isso é um pijama. Quem é esta pessoa aqui, Lúcia? Era o futuro governador Tarcísio Maia. Ele tinha casa em Tibau, veraneava lá, Zé Agripino passou a infância, adolescência lá. Então, essa foto é inédita, a família desconhecida. Por acaso foi um irmão da minha mãe que tirou essa foto em 1940 e estava guardada com a filha dele.
ela me mandou para o volume 1, eu digo que eu vou guardar, calma. Então, essa foto eu tenho ela há 10 anos, de Agripino desconhecia. E nós temos mais fotos aqui, ó. Vamos mostrar essas outras fotos? Aí vamos ver a participação, a presença da Petrobras em Gangorra, em 1956. Então, são engenheiros da Petrobras, fizeram amizade com moças de Mossoró, são engenheiros americanos, franceses, namoravam as moças de Mossoró e uma delas guardou esse material fotográfico, também me cedeu há 10 anos, quando deu o depoimento, que é Maria Lúcia da Escócia. E aí, eu acho que nem a Petrobras tem esse material fotográfico. Lúcia, e então, você vê aí o que eles chamam cavalete, né, de puxar água, tudo rudimentar, tudo de madeira. É impressionante, é muito interessante isso aí. Lúcia, e o livro, ele é muito bem feito, né? O material. Essa realmente... capa, Vonúvio, foi uma foto que eu vi no Facebook de uma tibauense nativa, Alcinete Silva, e que eu criei o Tibau Todos os Tempos no Facebook, ainda existe, né? Eu levei essas histórias para o programa na rádio, né, FM Tibau Todos os Tempos, e eu vi essa foto no Facebook, exatamente como você está vendo aí. Só que na hora que vai ser ampliado para a capa, como foi foto de celular, então foi usado como ilustração, né? Foi como se fosse uma pintura. Olha, esse livro aqui, ó, é meu. Tá assinado, tá, pessoal? Vamos ver aqui a letra de Lúcia. Isso aqui é histórico, viu, pessoal? Você é uma das maiores jornalistas do Brasil, uma jornalista que escreve livros, está aqui, fez uma dedicatória. E você poderá ter essa assinatura também, porque vai acontecer um encontro amanhã aqui em Mossoró. Vai ser à tarde, lá na F-Soul. A partir de 3 horas da tarde. Aberto ao público. Aberto ao público. Rua João Pessoa 58, vizinho à antiga Policlínica de Mário Vale. Ao lado dos Correios. Ao lado dos Correios. Lúcia, e essas histórias, você conta aqui a história do pescador, sim, né? De um dos mais tradicionais. Tidó, por exemplo, o pescador mais antigo de Tibau, mais conhecido é Tidó, nascido em Gangorra. Ele conta como é que ele nasceu, vai para Tibau, filho de açuenses, que geralmente esses migrantes eles se movimentavam em busca de... aqui não tem, vai ali, vai se mexendo. Então, ele nasceu em Gangorra, praticava pesca artesanal. Então, Tibau, até 1960, era uma praia, era uma vila de pescadores, começou a receber maior número de veranistas, turistas, porque ela recebeu o calçamento. Uma estrada de rodagem. À época, Tarcísio Maia era secretário de Educação de Dinarte Marito, pediu a Dinarte e foi feita essa estrada. Então, a partir daí, e você imagina que na gestão de Rosalba governadora foi feita a duplicação da estrada. Você pode acreditar que a população de Tibau, motorista de táxi, como é todo mundo é consciente que Tibau se tornou outra coisa depois dessa duplicação. Um dos registros também interessantes de Tibau está nesse livro aqui, ó. O Menino que Enfrentou Lampião, que é outro livro de Lúcia Rocha. E conta justamente que Rodolfo Fernandes, ele ia também para Tibau quando ele estava um pouco mais atacado da saúde, né? Ele era asmático e outro assunto tem em Tibau aí, que muitas famílias foram se abrigar em Tibau quando da invasão do Lampião. Então, Areia Branca e Tibau receberam o maior número de moçoroenses com medo de Lampião. E o que eu ia falar sobre esse comparativo, que tem história de pescador, tem história de babá, sim, de gente influente, né, com o próprio Zé Agripino, que a senhora conta também, que você conta também no livro, e também de Tarcísio, que com um tempo depois foi governador. Então tem a origem ali daquele povo que não sai de Tibau, mas daqueles que vão lá para veranear. No caso de Tarcísio Maia, a relação de Zé Agripino ainda tem uma relação muito forte em Tibau, porque sempre que vinha a Mossoró vai visitar a família, que com 7 anos de idade, Estelita, que conta a história dela aí, a relação dela com a família Maia, com 7 anos de idade, ela migra para Mossoró, para vir ser babá de Zé Agripino, da irmã de Agripino, Ana Silvia. A diferença dela para Zé Agripino é 7 anos de idade. E então, Tarcísio Maia eleito, deputado federal, vai para o Rio de Janeiro, que era a capital. Essa menina de Tibau vem para Mossoró, Rio de Janeiro, e fica nisso para lá e para cá, né? Então, o mais bonito de tudo é que Tibau toda sabe que Zé Agripino não faz nem divulgação disso. Sempre que ele vem a Mossoró, vai visitar essa família, passa o dia lá com ela. Tem foto dela aí com a família de Zé Agripino em diversas fases da vida.
ela bem jovem, com as filhas de Otto. Otto é irmão de Agripino, que é embaixador. Então ela conta como é o Tarcísio Maia, pessoa pública em casa, como tem quem conta, como era Dissé, tem um que foi adotado por Dissé. Então Dissé vai ser governador em Natal, leva com 14 anos de idade. Então, quem eram esses homens? Porque nos olhos deles, eles veem esses homens com trajes de banho. Então a gente está acostumado a vê-los de terno, como você está aí. E quem são esses homens em traje de banho em casa, na cozinha? Então, são muitas histórias interessantes. Eu falei do relacionamento lá na Flitibal, do encontro entre os filhos dos ex-empregados com os patrões, e tem um caso muito interessante de Irenice, que ela é do Conselho Tutelar, e a mãe dela foi adotada por Joaquim Bosch, que foi prefeito de Mossoró. Então, como ela cita a vida nessa casa, como era o político, como era que ele recebia as pessoas. Então, eu mandei para a filha de Joaquim Bosch, Janinha, veja aí como seu pai é citado, sua família é citada, veja se você tem alguma coisa. Ela me mandou uma mensagem maravilhosa. Eu não imaginava que a vida de Luzia tinha sido assim. Poxa, ela era uma serviçal, mas aí ela tinha vida própria, ela tinha sonhos, ela teve, vamos dizer assim, teve acesso a uma sessão social, muitas vezes até em termos de cultura, de educação. Você está entendendo, Vonúvio? Então, isso é muito interessante, essa relação. O quanto o comércio de Tibau cresceu, porque quando começaram a ir para Tibau, não tinha mercearia lá. Levava-se tudo, só não levava o fogão, porque o fogão era a lenha, já tinha. Alugavam a casa dos pescadores durante aquela temporada, se viravam em qualquer lugar, mas as casas eram rústicas, de taipas, cobertas por palhas de coqueiro, e aos poucos foram adquirindo e acabando o morro e construindo. Muito bem. Deixa eu registrar aqui a audiência da Graça Nunes, mandando mensagem. Ela diz parabéns pela iniciativa, Lúcia. Fiquei muito feliz em saber que em curto período de tempo venderam muitos livros lá em Tibau. Mossoró de Todos os Tempos também era um programa muito bom, conheci histórias memoráveis. Uma vez falei para a Estela para transformar as entrevistas do Mossoró de Todos os Tempos em livro. Um abraço também aqui para o Nonato Gomes, a Dilene Moraes, o Niel do Sumaré, o meu amigo João da UPA, do BH, também mandando mensagem. Quem também está aqui fazendo o registro muito emocionado aqui é o Alexandre, que é o nosso editor aqui da TCM. Tive a grata surpresa de ligar no Canal 10 e ver a entrevista hoje com Lúcia Rocha. Tenho grande admiração pela escritora e agradeço todos os ensinamentos. Valeu, obrigado, viu? Lúcia já me deu uma ideia para produzir um material de audiovisual, né, sobre Tibau. Aproveito para dizer que estamos em conversas iniciais com a Secretaria de Cultura do município. E leiam o volume 2 de Tibau de Todos os Tempos. Tem muita história incrível, é verdade, muita história bacana. Bem, estamos já finalizando aqui o nosso cenário político de hoje, mas vamos reforçar. Tem sessão de autógrafos com Lúcia Rocha amanhã, sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, lá na Biblioteca da Família Souto, na Rua João Pessoa, número 58, ao lado da Policlínica de Mário Vale, próximo aos Correios. Lúcia Rocha mandou uma mensagem para todo mundo, convidando aí para este momento especial. Mais uma vez, amanhã, é uma oportunidade única que eu não sei se eu vou voltar a fazer. Sessão de autógrafos, eu vou ter outros eventos, claro, ao longo do ano, mas amanhã, a partir de 3 horas da tarde, estou esperando os amigos, aqueles que disseram que não poderiam estar em Tibau, e que estejam lá a partir de 3 horas da tarde, vamos estar aguardando todo mundo. E eu só gostaria de agradecer, eu trouxe até uma colinha aqui, agradecer algumas pessoas que colaboraram muito para esse evento do Tibau Todos os Tempos e para o Flitibau, como a Academia de Ciências e Letras, a Sejus, a AMOL, a Academia Mossorense de Letras, o Movimento Café e Poesia, o próprio Vila do Tibau, que é a cafeteria, a Associação dos Artesãos de Tibau, e Leila Carla. Leila Carla era presidente, hoje já não é mais, ano passado da Academia por Diante de Letras, e deu um suporte muito bom a gente. Lúcia, muito obrigado e seja sempre bem-vinda aqui ao cenário político. Muito obrigada e obrigado ao telespectador, porque livro não é um assunto tão político que dá mais em Mossoró, mais audiência. Olha, eu mando um abraço aqui muito especial, né, para o Edivaldo Souza, lá do Veronique, e eu finalizo aqui com o Antônio Domingos. Ele diz o seguinte, ó: parabéns, Lúcia Rocha, sou seu fã, também sou muito fã aqui de Lúcia Rocha, programa realmente muito especial. Muito obrigada. Boa noite, até amanhã, um abraço. Muito obrigada.